Em poucas palavras, um oferecimento da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da Palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Olá, é com grande alegria que estamos retornando com o programa Em Poucas Palavras, nos estúdios da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, em sua 9ª temporada. Sou Denis Cavalcante e, como sempre, estamos com o reverendo Augustus Nicodemos. Você pode acompanhar o programa em nosso canal Em Poucas Palavras, no YouTube. Acesse e se inscreva gratuitamente para receber os novos programas. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Denis? É com muita alegria que a gente retoma o programa Em Poucas Palavras. E aqui a nossa saudação e o nosso abraço ao Nathan Matias, que nos acompanhou durante oito temporadas. E também boas-vindas a você, Denis. Alegria tê-lo aqui. Muito obrigado. E com você vamos caminhar mais uma temporada, ou quantas Deus permitir, aqui nos estúdios da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. E Amém, o que é que você pastor. tem para nós hoje? Vamos para a primeira pergunta, pastor, direto. A pedido do ouvinte, não vamos divulgar seu nome, mas a pergunta é a seguinte: cometi adultério, já me arrependi perante a igreja, mas ainda não confessei a meu cônjuge. Tenho muito medo por conhecê-la bem e ter a certeza de não ser perdoado por ela. Ainda tem outra questão: se chegar a morrer sem confessar a meu cônjuge, perco minha salvação ou minha salvação depende dessa confissão ao meu cônjuge? Vivo uma tormenta na minha vida todos os dias, minha mente me acusando do que devo confessar a meu cônjuge. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos mandar aqui, se quem fez a pergunta está nos escutando, então receba aqui a nossa saudação, muito obrigado pela confiança. Acredito que essa dificuldade que você está enfrentando não é sua somente. Então nós vamos tentar responder essa pergunta na expectativa de que ela possa ser uma bênção para você, que preferiu ficar anônimo, e eu entendo bem, não é porquê, e também para aqueles que nos ouvem e que estão passando por dificuldades semelhantes. A primeira coisa que eu deveria dizer é que adultério, de fato, é pecado contra Deus e contra o próximo. Na lei de Deus, nós encontramos o 7º mandamento dizendo: não adulterarás. O adultério é a quebra do compromisso de fidelidade que foi feito por ocasião do casamento, em que a pessoa, diante de Deus e diante do povo de Deus ali presente, ou das autoridades civis representadas pelo juiz ou magistrado, a pessoa declarou que seria fiel até a morte ao seu cônjuge. E fidelidade ali significa que não teria casos extraconjugais, que não se envolveria sexualmente, emocionalmente, sensualmente com nenhuma outra pessoa que não fosse o seu cônjuge. Então, na hora que uma pessoa faz isso, quando tem um relacionamento amoroso fora dos limites do casamento, isso é o que a Bíblia chama de adultério e se constitui realmente quebra da palavra de Deus. Se constitui um pecado e um pecado que traz consequências graves. Você diz aqui na sua pergunta que você já reconheceu o seu pecado diante da igreja. Eu estou entendendo que esse arrependimento perante a igreja, você está dizendo, talvez, perante o pastor da igreja, porque se foi uma coisa pública, a sua esposa já deve ter tomado conhecimento, não é? Já deve ter tomado conhecimento. Então, eu estou aqui entendendo que você se arrependeu, mas que esse arrependimento ele não foi público. Ele foi diante do pastor, ou então diante do conselho da igreja, ou das pessoas responsáveis pela igreja. O que é muito bom. Mostra que você reconheceu que pecou diante de Deus, que você errou, e que você está disposto a refazer o seu casamento e retomar a sua vida. Com relação a confessar ao seu cônjuge, aqui não existe uma resposta definitiva. Veja bem, se o seu pecado, a regra que eu sempre segui é essa: se o pecado de adultério ele foi contido, ou seja, quem tem conhecimento dele? Você, a pessoa com quem você adulterou, e Deus naturalmente. Então, se não ficou do conhecimento público, ele deveria ser tratado no âmbito em que foi cometido.
Então você deveria se arrepender diante de Deus, você deveria pedir perdão a Deus, deveria dizer à pessoa com quem você traiu o seu cônjuge que você errou, que você pecou, se afastar definitivamente dessa pessoa, tomar todas as medidas para que isso não volte a acontecer e pode deixar esse assunto entre você e Deus somente. Entretanto, você já disse aqui que houve esse arrependimento perante a igreja, já envolveu mais alguma pessoa, ou seja, no mínimo o pastor da igreja e talvez outras autoridades espirituais. Então, nesse caso, uma vez que já se tornou do conhecimento público, ou seja, outras pessoas além daquelas envolvidas, elas tomaram conhecimento, você deveria, então, tratar do assunto com a pessoa que foi mais ofendida, que no caso é a sua esposa. Você diz aqui que, conhecendo a sua esposa, você tem certeza que não vai ser perdoado por ela. E a gente pode compreender a sua esposa, não é verdade? Adultério é uma quebra de confiança. O adultério fere o casamento bem no coração. E mesmo que sua esposa venha lhe perdoar, ainda ficarão cicatrizes. Vai levar algum tempo até que ela possa superar, voltar a ter confiança em você, e mesmo assim, sempre vai ficar aquela marca. É como um copo que quebrou, mesmo que você cole, que você junte os pedaços e o copo possa ser usado, entretanto, a trinca está lá, a marca vai estar lá. E toda vez que você olhar aquele copo, você vai lembrar que um dia ele caiu. Não estou dizendo que o adultério, ele torna o casamento impossível. Eu conheço casos, inclusive, envolvendo pastores, em que o adultério aconteceu, mas houve arrependimento, houve confissão, houve quebrantamento, a pessoa se sujeitou à disciplina da igreja e seguiram todos os passos que a Bíblia diz para tratar o pecado. E o casal conseguiu restaurar a comunhão, o relacionamento, o casamento foi refeito e eles hoje vivem bem, graças a Deus, estão servindo ao Senhor. Então é possível fazer isso. Você vai ter que enfrentar a possibilidade de que a sua esposa não vai querer lhe perdoar e que ela vai querer pedir o divórcio. Mas eu creio que não há outra saída. Você mesmo diz que a sua consciência constantemente o acusa. Então, só tem uma maneira de você viver em paz, que é você encarar a consequência do seu ato. Você tem que saber que o pecado, ele traz consequências e que, muito embora Deus nos perdoe quando nós nos arrependemos, as consequências ficam para demonstração pública da santidade de Deus, de que Deus não concorda com esse tipo de atitude, para disciplina pessoal sua e para aprendizado do povo de Deus. Então, é uma consequência que você vai ter que enfrentar. A minha sugestão é que você, quando for conversar com ela, leve uma pessoa da confiança dela e da sua confiança também. Talvez o pastor da igreja ou algum líder da igreja, e que essa conversa seja uma conversa franca, aberta, onde você demonstre verdadeiro arrependimento, confesse o pecado, peça o perdão dela, diga da sua disposição de refazer o casamento. Agora veja, um adultério, ele não cai assim, ele não cai do céu azul, sem nada, ele não acontece assim do nada. Você deve procurar saber as razões pelas quais você resolveu trair a sua esposa. Então, talvez esse adultério, ele tenha sido só a ponta do iceberg, ou seja, ele é o resultado de outras coisas que estão acontecendo. De repente, o seu relacionamento com sua mulher já não ia bem. Vocês não tinham relações íntimas já há algum tempo, ou talvez havia um processo de desconfiança, talvez você seja viciado em pornografia, porque a pornografia ela faz isso, ela desperta o apetite por outras mulheres. Talvez você tenha desenvolvido amizades fora do casamento, além da conta. Não é que é errado você ter amizades com mulheres fora do casamento, mas essa amizade tem que ser contida, ela tem limites. Você é um homem casado e de repente é uma colega de trabalho, é uma pessoa que você conheceu, que você se envolveu, começou a sair com ela, primeiro para bater papo, talvez até desabafar, contar para ela o quanto você
está insatisfeito no casamento e todo esse tipo de coisa. Tudo isso tem que ser feito. E com isso tudo preparado, você chega e conta para sua esposa. Eu estou arrependido, eu pequei diante de Deus, pequei diante de você, peço o seu perdão, quero refazer o nosso casamento, já entendi por que é que eu fiz isso, estou disposto a tomar as medidas necessárias para recuperar o nosso casamento. E com a graça de Deus, de repente você pode ter uma surpresa. A sua esposa, ela pode ser movida por Deus a aceitar o seu arrependimento, o seu pedido de perdão e recomeçar a vida, recomeçar o casamento. E agora, Denis, tem mais uma pergunta, não é? Que ele fez. Tem sim, pastor. Se chegar a morrer sem confessar a meu cônjuge, ainda assim tenho minha salvação? Ou a salvação depende dessa confissão? Pois é. Biblicamente falando, a salvação é um dom de Deus. Deus é o autor da nossa salvação e é isso que nos dá segurança. A salvação é o resultado da obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados, pagou integralmente nossa dívida diante de Deus. E ele não pagou somente os pecados que nós cometemos antes, ele pagou os pecados que nós também iremos cometer. Ou seja, é um perdão integral e completo. Mas isso não significa um cheque em branco para a gente pecar do jeito que a gente quiser, sabendo que já temos o perdão de Deus. Porque uma pessoa que faz isso, ela só está revelando que realmente não está salva. Uma pessoa que foi salva pela graça de Deus, que recebeu o perdão de Deus, ela vai viver uma vida de gratidão, de temor a Deus, uma vida de santificação. Então, não vai ser essa questão da confissão que vai afetar a sua salvação. Mas se você não estiver disposto a encarar as consequências do seu pecado e a confessar à sua esposa o que é que você fez, não é que você vai perder a salvação, mas isso pode ser uma amostra de que talvez você não seja convertido. Porque uma pessoa que é verdadeiramente convertida, ela está disposta a se humilhar, assumir a responsabilidade pelos seus pecados, pedir perdão, ainda que isso lhe custe caro. E se não há essa disposição em você, talvez é porque você não foi regenerado, talvez porque você não nasceu de novo. Porque aquele que foi nascido de novo, ele não vive na prática do pecado, diz a palavra de Deus. Portanto, não é que você vai perder a salvação se você não confessar. Só vai mostrar, ou só vai ser um indicador de que talvez você nem salvo seja. Então, é muito profundo isso. Então, mas como eu disse, uma vez que o seu pecado e o seu arrependimento já extrapolou os limites do seu casamento, o certo é você procurar a sua esposa, você com outra pessoa, mostrar a mais profunda e sincera disponibilidade ou disposição para se arrepender e consertar o seu casamento e esperar em Deus que ela possa perdoar você e recomeçar. E, como eu disse, aproveite para fazer uma reflexão sobre o seu relacionamento, fazer uma reflexão, procure ajuda pastoral de um conselheiro para que você possa recomeçar o seu casamento e, com a graça de Deus, nunca mais cometer esse pecado que realmente fere o casamento bem no coração. Obrigado, pastor, pela resposta. Creio que ela vai ser muito útil para vários outros ouvintes. Muito bem, Denis. Vamos esperar que sim, não é? Hoje em dia a situação está tão difícil, tanta gente sofrida e sem fazer a coisa certa, e a nossa expectativa é que haja de fato perdão e reconciliação nos casamentos. Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.